Então vamos lá. Eu tenho certeza que o tema da nossa aula de autoconhecimento de hoje vai te ajudar a entender muitas coisas que você ou já passou ou está passando, tá? E pode prevenir, pode evitar que aconteça. Buscando ajuda, entendendo que tudo tem uma causa e tem um efeito, tudo tem uma razão de ser e tem um porquê, mas também tem solução, o que é mais importante. Então o tema de hoje é: vazios emocionais criam relações desequilibradas. E eu vou focar muito no relacionamento afetivo hoje, tá? Eu vou dar exemplos nessa área, mas os nossos vazios vão refletir em todas as nossas relações, tá? Sociais, com amigos, com irmãos, pai e mãe, enfim, no trabalho, ok? Mas hoje eu vou focar na relação afetiva. Então, namoro, casamento, tá? Bom, vamos começar entendendo, gente, o que são os vazios emocionais, tá? Vazio emocional é toda necessidade que não foi atendida, principalmente na nossa fase de concepção, gestação, primeira infância até 3 anos, segunda infância até 7 anos, tá? É como se até os 7 anos nós registrássemos no nosso HDzinho a nossa base emocional, e esse HD é o que vai rodar dali em diante, já, digamos, pré-moldando, atraindo situações na nossa vida. Então, tudo que for nos acontecer, principalmente lá na vida adulta, é reflexo, é resultado do que ficou arquivado, principalmente então na infância, dentro da nossa mente inconsciente, do nosso campo emocional inconsciente, ok? Ok. Então vamos entender agora com detalhes, né? Vazios emocionais, necessidades não atendidas. Vamos entender uma grande primeira necessidade do ser humano. Tá. Quando nós somos concebidos, já começa pela concepção, nós temos uma grande necessidade de sermos bem-vindos. Olha só, de sermos aceitos. Então, muitas vezes, a concepção não foi planejada, não foi desejada. Isso acontece muito, tá? Então, toda a emoção, a energia do papai e da mamãe, o bebê sente. E ele já consegue perceber de dentro do útero. E ele vai guardando lá na mente inconsciente o que ele percebe, o que ele registra, o que ele sente. Então, às vezes ele sente o susto da mãe, o medo, às vezes até um impulso de interromper a gravidez, tá? Todos nós somos humanos, isso pode acontecer, e mesmo que aconteça no nosso inconsciente, gente, também, porque às vezes não é consciente para nós. Às vezes eu queria muito, mas o susto é tão grande, o impacto é tão grande da gestação, que eu tenho uma reação que eu não esperava, ok? Surgem medos, surgem inseguranças que eu nem sabia que poderiam estar dentro de mim, ok? Então não precisa nem ser algo verbalizado, mas é lá no campo do sentimento e das emoções, ok? Então esse bebê, ele pode registrar rejeição desde este momento. Vamos imaginar outra situação, em que a família espera menino e vem uma menina, ou o contrário, espera uma menina e vem um menino. É outra grande dinâmica em que a criança pode perceber rejeição. Beleza? E de novo, muitas vezes não é por mal, muitas vezes não é nem inconsciente, mas lá no fundo, por exemplo, a mãe sofreu muito como mulher, tem um histórico difícil
histórico familiar, em ser mulher dentro desse sistema familiar, e aí ela torce para vir um homem por instinto amoroso de proteção. Um homem sofreria menos. Entendem? Ok? Porque, lembra que eu falei, tudo tem uma razão de ser. Por isso que a gente não deve julgar, né? E por isso que o Criador, eu chamo de Deus, não julga. Porque Ele conhece as verdadeiras intenções do nosso coração. Quando a gente vibra algum sentimento, quando a gente sente alguma coisa, né? Que aparentemente a gente não deveria sentir, mas Ele conhece a verdade do nosso coração, né? E isso que importa. Então, vamos imaginar que na gestação essa família, tô construindo aqui possibilidades, tá? Porque às vezes vão se encaixar na sua realidade e você vai entendendo muita coisa a partir disso. Então vamos imaginar que durante a gestação o casal entra em conflito, ou o casal se afasta, ou passam por dificuldades financeiras e mais uma vez temem pelo bebê, e aí ficam às vezes numa ideia de que não era o momento, entendem? Tudo isso o bebê sente. E a tendência da mente humana, quando vem uma situação assim, é nos colocar dentro da dinâmica da rejeição. Por quê? Porque o bebê ama tanto os pais, olha só, é um amor tão incondicional de filho para pai, no nível de alma, tá, gente? No nível inconsciente, tá? Assim é. Nós somos criados a partir do mais puro amor. Então, essa criança, ela não concebe, por exemplo, a ideia lá dentro dela de que os pais estavam passando pelo que estavam passando e, de fato, por exemplo, tinham razões para sentir aquilo. Ela não consegue elaborar, compreender, racionalizar. Ela só sente. Então, ela imagina o quê? Eu não sou o suficiente. Eu não sou bom. Olha só, ela vai registrando isso, tá? Dentro dela. Ela joga pra ela. Por isso que vem complexo de inferioridade também a partir de uma percepção de rejeição. Ok? Muito natural, viu? Tá. Aí vamos imaginar que esse bebê nasce e a mãe fica doente, precisa de cuidados. E aí ela se afasta do bebê por um período. Essa criança, porque a ânsia natural de todo bebê é estar com a mãe. Nós somos filhotes de uma cadeia de mamíferos que é constituída por afeto como base, né, da nossa identidade. Então, o afeto, o carinho, o colo, o cuidado, a nutrição, a proteção, em primeira instância vem da mãe, e muito da mãe até 3 anos de vida, porque é a fase filhote do ser humano, e depois, e o pai junto, é claro, mas depois já vai indo mais para a esfera do pai, enfim, mas os dois são importantes, mas a mãe é essencial para o bebê, é vital, né? Então, qualquer afastamento desta mãe, precocemente, então, porque nós temos essa necessidade até os 3 anos. Então, tudo que vem antes dos 3 anos como afastamento, o bebê pode sentir como abandono. Então, gente, eu já atendi casos de pessoas que têm os pais, que têm um carinho, que nitidamente o vínculo existe dentro daquela família com amorosidade. E aquela pessoa carregava uma raiva inconsciente, porque a raiva é uma impotência dessa criança, né, na pessoa, da criança interior ferida desta pessoa, que não pôde fazer nada com a ausência da mãe, por exemplo, porque a mãe voltou a trabalhar lá depois dos 6 meses de vida, e ela não queria essa ruptura, esse afastamento, a criança, né? Ela não esperava por isso, ela não foi projetada para se afastar tão cedo da mãe. E aí ela registra um abandono, e aí ela cria uma armadura emocional, um bloqueio. Isso vai gerar uma dificuldade para ela para criar vínculos, e tudo aconteceu no inconsciente, né? Ela não tem noção que ela carrega
esse trauma de abandono e que isso está causando a dificuldade hoje dela aprofundar, dela criar vínculos, dela assumir um compromisso, porque o primeiro compromisso, o primeiro amor é com a mãe. Então, sempre que a gente vai olhar para uma dificuldade da pessoa dentro da área de relacionamentos, a gente vai olhar para a mãe. Não tem jeito, né? Como foi esse primeiro vínculo? O que marcou essa pessoa? O que ela está trazendo dali? E como eu disse, nós vamos ajudar essa pessoa a sair do trauma, que o trauma é a percepção negativa da realidade, tá? Então, nós vamos mostrar que esta mãe não a abandonou. Na verdade, era uma necessidade, era sim por instinto de proteção, então foi por amor. Isso é ressignificar um trauma. Isso é mostrar para a pessoa que aquela percepção negativa que colocava ela numa situação de isolamento, de solidão, de medo, de desproteção e abandono, na verdade, aconteceu porque era importante para todos. Então foi por amor. Aí ela ressignifica, ela vira a chave dentro dela, né? E muitas vezes isso precisa vir com uma experiência sensorial. Por exemplo, quem passou por isso e está me ouvindo pode nesse momento entrar num choro profundo, ter empatia, entender a mãe, se colocar no lugar dela e se curar. E se isso vem junto com a emoção, a razão vem junto com a emoção. Então, se isso vem junto, aí é porque ela está num processo de cura. Ela está entendendo e ela está sentindo o amor voltar a fluir, porque Bert Hellinger diz que nós temos traumas de vínculo de amor interrompido. Então, o amor é como uma cachoeira. Então, vem dos pais, vai descendo, né? Chega até nós, da gente, ele flui, e assim a gente passa para os nossos filhos, se é a nossa escolha de ter filhos, ou para o nosso trabalho, para o nosso propósito, enfim. E aí esse fluxo continua através de nós, de amor. Só que quando ele é interrompido por um trauma, dessa maneira, é como se a gente fechasse criasse uma barragem, fechasse esse fluxo de amor. E aí começam as dificuldades nas relações. Então vamos lá. Eu tô falando dos vazios emocionais, né, que vem de percepção de rejeição, de abandono, de não ser aceito, às vezes de não ter, não sentir que foi bem-vindo ao nascer, ao ser concebido, depois ao nascer, ok? Beleza. Agora vamos para exemplos práticos, mais ainda, né? O que acontece quando eu tenho vazios emocionais? Então, eu amava minha mamãe se afastou, me senti abandonado, me fecho pro amor. Meu pai precisou viajar, ficou muito tempo fora, eu também senti esse afastamento. Quando ele chegou, ao invés de vir me abraçar, ele foi direto comer. Um exemplo, eu já tive um exemplo assim, gente, a filha esperando o pai de uma viagem muito longa, e o pai chegou tão cansado que ele deitou no sofá e esperou ela vir. Só que ela sentiu naquele momento que ele estava, digamos, negligenciando a saudade, né? A falta que fez, a dor que ela sentiu. E aí ela, o que ela fez? Ao invés dela ir em direção ao pai, ela ficou agachadinha, paralisada, olha só. E ali gerou-se um trauma. Ela se sentiu rejeitada pelo pai, porque doeu tanto. E é como se, claro, ele não sabe o que essa criança sentiu, o que ela passou. E ela esperava, ela foi com uma expectativa enorme de se aproximar novamente do pai, de matar aquela saudade. E aí o pai, ela entendeu naquela reação que o pai estava menosprezando, diminuindo a ânsia dela pelo contato de novo. Vocês têm noção disso? E olha que coisa, essa paciente que um dia me falou isso,
ela tinha o seguinte, ela apresentava a seguinte dinâmica. Toda vez que ela se apaixonava ou alguém interessante chegava na vida dela, ela travava. Igualzinho na cena quando ela tinha 5 aninhos. Ela travava de não conseguir ter reação. Por quê, gente? Porque alguém que ela ama, ainda uma figura masculina, um homem, remetia, trazia de volta o momento trauma. E ela tinha medo de passar de novo o que ela passou. Então ela travava para não passar por aquela dor novamente. Instinto de proteção da mente inconsciente. Só que isso é um grande bloqueio. E aí quando ela pôde ressignificar, entender que o pai jamais estava a rejeitando naquele momento, ele estava exausto, ele se jogou no sofá e ele esperava o quê? Que ela viesse correndo como ela sempre fazia, só que dessa vez doeu demais a distância. E aí ela acabou registrando tudo isso. Então vocês vejam, nós somos tão amorosos, nós somos seres criados para criar afeto, vínculo, que quando acontece algo assim na nossa infância, a gente criança, porque criança é puro amor, amor incondicional, pureza, né? E todos nós já fomos criança, passamos por isso. Pode ser uma coisa muito pequena que nos acontece, mas fica registrado. E aí, quando a pessoa chega com uma queixa no consultório, a gente abre o campo inconsciente. Como, Gabriela? Eu devia ter pego, depois eu vou pegar para vocês os bonequinhos ali. A gente abre esse campo inconsciente através dos bonecos, de âncoras, de figuras, do que quer que seja. E a gente tem um estudo para ver como é que estão as relações e entender esse trauma. O que aconteceu naquele momento? E quando a gente começa a falar para a pessoa, muitas vezes ela se surpreende e fala, como que você sabe isso? E eu falo, não, é que eu tô lendo aqui a dinâmica do que aconteceu com você. E por que você tá paralisado, por que você tá no vazio. Bom, e aí o que acontece quando eu... Então vamos lá, todo mundo tem vazio emocional. Por quê, Gabi? Meu amigo, porque olha os exemplos que eu tô dando. Basta uma coisa pequena. E outra, nós temos um estilo de vida que prioriza o trabalho, a mulher se adequou a um estilo de vida masculino, um ritmo de trabalho masculino e ela volta muito cedo ao trabalho, enfim. E tudo vai acontecendo e a gente vai registrando como trauma. Vocês entenderam, né? Beleza. Então, todos nós temos vazios emocionais. A questão é o grau, né? Ele está em que grau? Ele vai comprometer quanto a criação de um vínculo, de um relacionamento? Bom, então tem gente que tem um vazio tão grande que vai para compulsão. Ó, compulsão é o início de um vício. Pode levar ao vício ou não, mas a compulsão é uma necessidade exagerada, desordenada, desequilibrada de ter alguma coisa que me dá prazer. Então, comida, bebida, sexo, compras, jogos, certo? Por isso que a gente diz que os nossos jovens, a gente precisa olhar com mais cuidado, nossas crianças também, porque elas estão já muito cedo indo para a compulsão para tapar buracos emocionais, dessa ausência às vezes dos pais, desse momento de presença com os pais, na verdade, né? Porque você pode trabalhar fora, ter um ritmo assim e ter muita presença quando você está com seus filhos. E isso já resolve muita coisa. Então não é quantidade, é qualidade. Isso é um exercício para nós, né? Então vamos lá. Essa pessoa que traz esses vazios, ela pode ir para uma compulsão. E se você parar já no início, você pode impedir que isso vire um vício mesmo. Porque o vício já afetou o teu biológico de uma tal forma que você dispara uma carga hormonal de prazer muito alta quando você tem o objeto de desejo, de prazer, e o corpo precisa, na sequência, e aí cada organismo é de um jeito, disparar hormônios da depressão para equilibrar, porque foi uma bomba, e o corpo e tudo funciona a partir do equilíbrio. Então, precisa voltar. E aí é quando deprime, aí quando vem a bad, que muitas pessoas falam, veio o bode.
Aí é a deprê. E aí você fica viciado o quê? No looping. Você fica viciado na busca por aquele momento de pico de prazer, mas que não preenche. Ah, outra questão que pode ser compulsiva é a fama, o sucesso. Por isso que muitas pessoas, às vezes, chegam lá em cima, onde imaginavam que iriam ficar felizes por mais tempo, num prazer por mais tempo, ou seja, preencher os seus vazios, e aí eles despencam lá de cima, numa depressão que, então, foi muito tempo vivendo aquele entusiasmo, aquele êxtase, certo? E de novo, a vida não é isso, a vida é equilíbrio, e aí vem uma depressão, que é como se fosse para equilibrar durante um tempo, e claro, né, um chamado da alma pra gente olhar para os nossos vazios, porque a nossa verdadeira alegria e satisfação não vem do outro. Ah, outra dinâmica. Quando a gente tem vazio emocional, a gente tem uma ilusão de que o parceiro, de que o relacionamento vai tapar esse buraco. E aí fica bem pesado pro relacionamento, porque na verdade o seu vazio é lá com a mãe, é lá com o pai, é lá na sua infância. Só que inconscientemente essa pessoa se coloca tão debilitada, tão carente, e às vezes em vícios, como eu falei, já em compulsões, enfim, adoecimento também, que ela se põe no lugar de filho, fragilizado, criança. E o outro, por amor, entra no papel, ou de mãe ou de pai. E aí, você começa a trazer uma sobrecarga muito grande para você, se você está nesse papel. Você começa a cuidar do outro, o outro vai se fragilizando mais ainda, porque ele entra numa zona de conforto. E daqui a pouco você já não tem admiração pelo parceiro, e aí acaba a libido. Porque sem admiração, meu amigo, acabou o tesão. Certo? E aí acabou o relacionamento. Às vezes você tem irmãos convivendo, mas não é um casal. Você tem uma mãe e um filho, energeticamente falando. Você tem um pai e uma filha, mas não tem um casal. E aí, isso vai arrebentar onde, meus amigos? Se esse casal tem filhos, isso vai arrebentar nos filhos. Porque se tem uma mulher cuidando do parceiro na energia de filho, a energia dela tá indo toda ali. Ela precisa se reestruturar muito, sair dessa sobrecarga emocional para poder estar mais disponível emocionalmente, energeticamente para os filhos. E o homem é a mesma coisa, porque às vezes é a mulher que está fragilizada e ele tá ali por amor, cuidando e zelando e tudo mais, e aí quem cuida dos filhos? E aí começa a desequilibrar tudo. Bom, então os vazios emocionais, eles desequilibram as relações, que é o tema de hoje. Por quê? Porque vai pesar para o relacionamento. Aquele que carrega o vazio, e volto a dizer, ninguém tá livre do vazio. Eu tenho vazio, eu vou atrair alguém com vazio. Qual que é o segredo então, Gabi? É ter consciência quando vem uma carência, quando vem uma necessidade, quando vem uma projeção. Então tá, puxa, eu não tô bem, e não tô bem no trabalho, não consigo resolver esse problema, aí eu entro na comida, ó, e aí eu começo a cobrar do meu parceiro mais atenção. Pode ser uma fase na tua vida. E isso tá mostrando que você pode estar com medo, por exemplo, ou de empreender, ou de ir além, ou de dar um passo a mais e tal. E aí você tá sobrecarregando a relação, a si mesmo, o seu corpo, enfim. Por isso que desequilibra, gente. Então, na verdade, depois que eu entrei nesse caminho de autoconhecimento, eu assumi de vez a minha imperfeição como ser, e aí eu fico só de olho em mim, tipo, e aí? Quando vem alguma coisa, eu olho, eu cuido. Então, eu acredito que é isso, a gente está em constante evolução, e os relacionamentos servem para disparar isso em nós, né, os gatilhos. O outro nos mostra muita coisa, porque muito do que o outro está carregando, a gente também carrega. Então, tem muita gente que se fecha, por exemplo, para um relacionamento, mesmo assim, por exemplo, numa viuvez, ficou viúva, se fecha. Por quê? Porque foi tão grande o trauma, essa pessoa, ela estava ocupando um lugar, às vezes, lá, preenchendo um vazio, que essa pessoa nem imagina a possibilidade de se arriscar novamente e projetar novamente que alguém preencha aquele espaço nela. E ela se fecha. Porque o natural não é se fechar. Nós somos seres de relações.
Nós somos seres que essencialmente necessitamos da troca, né, do afeto. E a gente achar que é normal se fechar para um relacionamento, para um amor, não é. É um medo tremendo, existem vazios por trás. Então eu disparei falar aqui um monte de dinâmica ao mesmo tempo, porque tem bastante gente vendo e às vezes as coisas vão se encaixando. Chegou mais gente aí. Que legal. Ui, meu primo tá me vendo lá da Argentina. Fer, um beijo. Ó, então, que legal. Fiquei feliz agora, hein? Então, meus amores, primeiro não se assustem. Todo mundo traz vazio. Por quê? Porque em algum momento a gente percebeu a realidade, alguma coisa que nos aconteceu com um peso maior. Nós temos essa criança dentro de nós, precisando de cuidado, precisando às vezes de uma direção, de um colo. E lembrando, vazio a gente não vai preencher no outro ou em qualquer coisa fora. Por isso que vício não resolve, compulsão, nem a relação. Você vai continuar carregando suas dores. Vazio é a gente adulto, disposto a curar, a acolher a nossa criança. Por isso que a terapia é tão legal, porque ela dá esse caminho para nós, né? De você enxergar o que está acontecendo e encontrar o caminho de solução. Então, quem cura a nossa criança ferida somos nós, hoje adultos. Ah, Gabi, se meus filhos já estão mostrando vazios, já estão mostrando alguns comportamentos que você colocou aí, bom, aí é diferente. Eu, por exemplo, quando a questão conflito está nos filhos, eu trato os pais. Porque como filhos, nós podemos reprogramar essas emoções, essas percepções dos nossos filhos. E começa com a nossa tomada de consciência daquilo que a gente fez sem querer e machucou e feriu e bloqueou alguma coisa neles. E aí existe uma técnica que é a reprogramação biológica, mas também é emocional, que a gente vai conversar com os nossos filhos, nem precisa ser conscientemente, pode ser quando eles dormem, e a gente pode reprogramar essas percepções. Isso é muito legal, gente, porque é o que eu falei, todos nós fazemos coisas ou passamos por situações que gerou em nós traumas e geraram nos nossos filhos, mas a gente não tinha noção, não fazia ideia, né, do que estava fazendo. Então vamos lá, vamos encontrar recurso aí, técnica para poder resolver, que é o que importa. Então, a terapia de bloqueios inconscientes, que eu chamo assim hoje, a técnica que eu trabalho, a base dela é a constelação familiar. Inclusive está tendo uma série na Netflix, eu coloquei no Facebook, logo eu coloco no Instagram, falando, a série é em torno de uma dinâmica familiar, em que as personagens passam por um processo de constelação familiar, que é o desbloqueio do inconsciente, para poder se liberarem para as relações, para os vínculos, para o amor, para a prosperidade. Porque às vezes esses vazios também estão barrando a nossa prosperidade. Não é só o campo afetivo, é que hoje eu estou focando nos relacionamentos. Mas, olha só, quando o fluxo do amor, quando tem bloqueios aqui, ele também vai afetar de alguma forma a prosperidade, né? Ou seja, você poderia, às vezes, conquistar muito mais, fluir de uma forma muito mais leve, mas a coisa vai emperrando. E tudo tem a ver lá com os bloqueios emocionais, porque eles nos enfraquecem. Lembra que eu falei da rejeição? Então, imagina uma pessoa que se sentiu rejeitada, aí ela tem baixa estima. Como que ela vai se empenhar com carga total num trabalho, reconhecer os próprios dons, talentos, aquilo que ela faz bem? Ela não consegue, às vezes, nem reconhecer. Ela não consegue nem enxergar dentro dela o que o outro enxerga. Nossa, você é tão bonita, mas dentro ela tá se sentindo feia. Nossa, mas você é tão sexy. E ela pensa, meu Deus, aonde que eu não encontro esse negócio? Ela não é. Nossa, você é uma pessoa tão próspera, você dá jeito em tudo, tudo você resolve. E ela não enxerga isso. Olha lá, a Larissa. Emperrei.
que aconteceu lá? Bom, então, meus amores, eu poderia passar a noite falando sobre vazio emocional e como isso afeta as relações, mas procurei dar dinâmicas mais comuns, vamos falar assim, né? E agora eu prometi que a gente vai para perguntas e respostas. Então, vamos juntos. Se vocês têm dúvidas, se ficou alguma pulga atrás da orelha aí, aproveita. Olha, Lelê, gente, olha, que eu estudei junto, que legal. Beijo! Ó, então agora é aquele momento, né? Gabi, minha vizinha tá com problema. Você não vai falar que é você. Você fala que é a vizinha que tá com probleminha. E aí você... Ah, então... Beijo! Ou se vocês, por exemplo, se caiu uma ficha, também vale testemunho. Por quê? Porque, gente, é tão legal, né? Às vezes as pessoas conseguem se abrir aqui, compartilhar, e aí o outro fala, cara, eu já passei por isso, exatamente isso. Ah, então eu vou fazer o seguinte, ó. Como já deu o meu tempo no vídeo do YouTube, eu vou desligar aqui.